Olá, boa noite. Eu me chamo Richelle Pelais, sou aluna do curso de formação da Fundação da Criança e do Adolescente e a minha proposta para inovar em algo relacionado à minha atuação na FCRIA, de forma a contribuir na política estadual de promoção, garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, se chama Escola de Passagem, né? Mas antes de expor como se aplicaria, eu quero antes explicar os motivos que me influenciaram na escolha do tema, né? Não há como falar de escola de passagem se antes tratar da temática educação e sistema socioeducativo, né? O direito à educação é um direito fundamental, né, previsto na Constituição Federal e enfatizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E mais do que simplesmente instrução e alfabetização, o acesso à educação de qualidade é, digamos, um portal, né, de acesso para a cidadania plena e a inclusão social em muitos níveis. É extremamente importante na formação e desenvolvimento de qualquer criança e jovem, né, como caminho para a construção do futuro. A educação ainda se faz mais fundamental quando se trata de adolescentes em conflito com a lei, né, que hoje cumprem algum tipo de medida socioeducativa. Então, nesse contexto, nesse cenário, educar torna-se cada vez mais um sinônimo de ressocializar e reinserir, né? No âmbito da internação, ou mesmo no cumprimento de outros tipos de medida socioeducativa, como as de meio aberto, por exemplo, a educação assume um papel cada vez mais relevante para aqueles que agora precisam reaprender conceitos e redesenhar suas perspectivas, né? O projeto político-pedagógico do sistema socioeducativo, nos moldes atuais, sobretudo no que diz respeito à medida de internação, não vem cumprindo seu papel, né? Então, pouco tem sido capaz de executar a legislação da maneira que ela é prevista no ECA, né? Então, diante desse cenário, a garantia de uma educação de qualidade na esfera do sistema socioeducativo torna-se um desafio, né, particularmente complexo, digamos, né, mas ao mesmo tempo urgente e a ser enfrentado, né. E a gente precisa falar também, fazer essa referência entre o ECA, entre teoria e prática, não é? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é taxativo, né? É obrigatório o oferecimento de escolarização para os jovens que estejam cumprindo alguma medida socioeducativa, ou seja, para o ECA, a aplicação dessas medidas deve ser de natureza essencialmente pedagógica, né? Respeitando, claro, efetivamente sua nomenclatura, né? No que diz respeito ao sentido. Mas embora o ECA seja bem claro nessa determinação, ainda há divergências entre o que prevê a lei e o que se executa na prática, né? Em todos os 6 anos de existência, o Estatuto da Criança não foi cumprido em sua plenitude, né? E no campo da educação, o cenário não é diferente, né? Assim como determina o ECA, a escola ela deve ser a base desse atendimento, né? A escola é prioritária no atendimento socioeducativo. Isso porque a grande maioria dos adolescentes que cumprem essas medidas, eles apresentam baixa escolaridade em um cenário de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, né? Os números são ainda mais preocupantes quando a gente trata da escolaridade dos adolescentes internos, né? São adolescentes excluídos do que a gente pode chamar da sociedade do conhecimento, né? Um bom nível de escolaridade aumenta as chances de uma boa profissão, né? De boas colocações no mercado de trabalho, acesso ao consumo,
respeito, consequente respeito diante da sociedade e principalmente a formação de cidadania, né? Mas para esses excluídos do saber, todas essas possibilidades elas podem ficar cada vez mais difíceis de serem atingidas, né? E a gente sabe que onde faltam perspectivas e oportunidades, sobram motivos e incentivos para aproximação com a violência, né? E a situação dos jovens no Brasil apresenta dados assim preocupantes e a gente observa que diversos fatores influenciam, né, nesses dados, entre eles as crescentes dificuldades de inserção no mercado de trabalho, os problemas de escolarização e do preparo profissional, falta de perspectivas, né? E quando o papel preventivo da escola não teve êxito pela sua precariedade e desigualdade de atendimento, já é inadmissível, imagine ainda que seja real, que essa falha se repita no momento de reabilitação, né? Atualmente há inúmeras falhas nas instituições de internação, né? As salas são inadequadas, o material didático é praticamente inexistente, falta biblioteca, falta um bom acesso à internet, né? Má remuneração dos professores, falta de programas de formação continuada, sem contar com a própria metodologia de ensino, que não é adequada para atender esse segmento, né? E para os adolescentes que cumprem medidas em semi-liberdade ou liberdade assistida, a estrutura das escolas repete as mesmas deficiências, né? Assim como a ausência de um projeto que atenda às especificidades do universo de internação, o ambiente dos estabelecimentos de internação não tem se mostrado eficiente na sua tarefa de ressocializar esses jovens. E são, na grande maioria, espaços onde a sociabilidade se dá em termos ainda mais violentos, né? Atividades escolares de esporte, lazer e até mesmo profissionalizantes em um ambiente estruturado e bem abastecido de materiais e profissionais competentes são fundamentais para esse processo de ressocialização desse jovem, né? Pelas oportunidades de reinserção que elas podem oferecer e ainda pela possibilidade de atuar como possível, digamos, antídoto contra a recidência, para a recidência, não é? Então, no entanto, para que esse sistema educacional exerça esse trabalho com os adolescentes que cumprem essas medidas socioeducativas, né, é preciso que na prática ele seja aplicado de forma coerente, né, e apropriado ao contexto em que esses jovens estão inseridos nesse momento particular da trajetória de vida, né. E é necessária essa construção de um projeto político-pedagógico específico que respeite e contemple, entre outras coisas, o tipo de medida designada, né. O número de adolescentes que estão cumprindo essas medidas, né, as diversidades étnico-culturais desses adolescentes, suas limitações, dificuldades, entre outras particularidades, né, e que seja utilizado, como o MEC prevê, uma metodologia específica realmente, né. E a gente ainda tem o SINASE, né. O sistema ele recupera as normas do ECA, né, muitas vezes esquecidas nessa priorização do meio aberto, né. Isso, as medidas como prestação de serviços e liberdade assistida em detrimento da internação. Ele também estabelece uma maior coordenação entre a União, Estados e municípios, né, institui práticas de controle social nas políticas, nas execuções das medidas de recuperação, obriga a garantia de educação
para os adolescentes nas unidades. Então, são grandes avanços, né, para o real cumprimento do que determina o ECA, o atendimento socioeducativo, mas ainda há muitas barreiras para essa consolidação, né, de todos os direitos previstos para esses adolescentes. Então, diante de tudo isso que eu acabei de expor aqui, ainda há a necessidade de 3 grandes desafios, né? Primeiro, a gente precisa construir o cenário desse pacto federativo que inclua os compromissos, né, dos diferentes níveis de governo, incluindo o legislativo e o judiciário também. Segundo, a gente precisa desmontar o chamado modelo FEBEM, né, que ainda é tão forte em algumas instituições. E por último, destaco a necessidade de mobilizar as comunidades e a opinião pública no sentido de reversão dessa cultura, né, punitiva em favor de políticas inclusivas de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, né? A gente precisa de uma mudança estrutural, né, que possa deslocar esse adolescente de problema, né, que ele deixe de ser um problema e se torne uma prioridade social, né? E como proposta de mudança, eu sugiro a escola de passagem, né? Um exemplo de que mudar é possível, né? Como a gente observa, né, são inúmeros os desafios e grande é a importância das escolas, né, em várias frentes, né, na formação e preparação dos jovens, sobretudo quando a gente fala de universo das medidas socioeducativas, né? Uma medida bem executada em meio fechado ou aberto pode produzir novos cenários a esses adolescentes e até mesmo as suas famílias, né? O protagonismo da escola na aplicação de medidas socioeducativas se encaixa no projeto Escola de Passagem. A ideia é atender adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, né? O Escola de Passagem ele tem o objetivo de reinserir esses adolescentes que estão fora da escola formal ou em defasagem de idade séria. Essa defasagem escolar ainda existe, né? Porém alguns adolescentes conseguem superar essas limitações, dificuldades e a exclusão que são expostos, né? Eles buscam espaço na sociedade por meio do ingresso no mercado de trabalho, no retorno à escola formal, né? Com isso, eles conseguem reconhecer como indivíduo dotado de memória, com uma história, zelando por si, pelos outros, pela sua família, pelas coisas dos outros, né? As aulas elas podem ser ministradas em um espaço que pode ser construído e organizado pelos próprios adolescentes, né? O Escola de Passagem, ele deve estar vinculado a alguma escola parceira de educação básica, né? E todo o aproveitamento escolar dos alunos é realizado através de pareceres pedagógicos, observação e seguimento das regras de conduta estabelecidas pelo grupo, né? Frequência escolar, demonstração de atitudes positivas dentro da instituição, perante a família, a sociedade e participação nas atividades propostas. As avaliações seriam realizadas a cada trimestre, né, pelos professores, equipe técnica e coordenação das medidas socioeducativas e encaminhadas à escola. O projeto realizaria ainda uma nova proposta pedagógica, né, onde a escola trabalha com uma metodologia de ensino mais atrativa, né, na qual a ação preventiva é prioridade. A proposta pedagógica ela busca trabalhar conteúdos reais, significativos para esses adolescentes, né, em medida socioeducativa, em meio aberto, né. Nessa proposta, o conhecimento de mundo do aluno ele é levado em conta para que se possa resgatar
os valores morais e éticos, né? Claro, orientando sempre a discussão e os trabalhos para a valorização do fortalecimento das virtudes de cada um, né? No espaço pedagógico da escola, os adolescentes recebem uma educação informal que possa garantir a inclusão escolar e social, né? E o acesso a uma educação diferenciada de qualidade. Além disso, a escola de passagem também ele buscaria desenvolver os aspectos cognitivos, emocionais e afetivos, né? De acordo com as necessidades individuais. Além da matriz curricular convencional das respectivas séries, anos que os adolescentes estejam cursando, outras atividades também seriam ministradas a esses jovens, né? Oficinas de teatro, informática, esporte, violão, xadrez, né? Reforço escolar, grupo psicoterapêutico, pintura, além do desenvolvimento, claro, de projetos políticos pedagógicos direcionados à realidade dos alunos, né? Com leitura de obras, a grafitagem, leitura, né? A motivação cada vez mais a leitura, o hábito de ler textos, histórias e a exposição de trabalhos, né? De uma forma que essas aulas sejam desenvolvidas de forma com conteúdos significativos e contextualizados, né, com esses alunos, e que seja formada realmente essa rede, né, entre todos. E uma outra estratégia de ensino-aprendizagem na escola de passagem seriam os trabalhos em grupo, onde o aluno exerce o papel de sujeito do processo, né, com postura crítica, onde o professor é mediador do conhecimento. Essa proposta é agir preventivamente, né, na reincidência ao ato infracional que está na maioria dos casos instaurado no núcleo familiar, né? Por isso, a escola de passagem também oferece aos familiares dos alunos alternativas de inclusão e ressocialização, né? Como escolinha de esporte para irmãos, primos, tios, oficina para mãe, para as mães, tias, avós, oficina para os adolescentes em cumprimento da medida, como alternativa de profissionalização, geração de renda, né? Atendimento individualizado, de psicologia, psicopedagogia, atendimento médico, né? Como eu disse anteriormente, formando essa rede de apoio, né? Então, o Escola de Passagem ele tem essa característica de proporcionar um espaço prazeroso de aprendizagem, um ambiente de inclusão e de efetiva ressocialização, né? Que vise o que a gente busca, que é o que busca o sistema socioeducativo, né? Que deveria buscar a reinserção social desses adolescentes, né? Acima de tudo, respeitando esses adolescentes, valorizando, né? Auxiliando esses adolescentes no resgate de sua perspectiva de vida, de sua cidadania, de sua autoestima, né? Então, na aplicação dessas medidas socioeducativas, o papel da escola é fundamental para orientar esse aluno na redescoberta desses seus valores, direitos e deveres, principalmente, né? Então, quando a gente trabalha em forma de projetos significativos para a vida desse jovem, certamente a gente vai conseguir elevar a sua autoestima, né? E o fortalecimento da cidadania desse adolescente, né? Então, com esse trabalho, Escola de Passagem, né, se torna um exemplo de como a educação pode reescrever a história desses adolescentes, né? E ratifica tão bem, né, a lição de Paulo Freire, né? Que eu encerro citando Paulo Freire, né? Que diz que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Então, a escola de passagem é isso, né? De que mudar realmente é possível, né? Então, eu encerro aqui a minha proposta de inovação, né? Relacionada à avaliação da disciplina do professor Isaías e
obrigada. Comentem, podem tirar dúvidas sobre o projeto e muito obrigada.